Fala, meu formigueiro querido! Vai logo deixando o like para fortalecer o formigueiro. Estamos aqui no 4º episódio do Formigueiro Cast e hoje tem uma convidada especial, a doutora Sabrina, que é ginecologia. Doutora, já começo com uma pergunta, você já se apresenta e eu nunca sei falar, eu nunca sei o motivo de por que é GO. GO, né? Porque ginecologista obstetra. Como que pronuncia? Então, se apresente e... Então, eu sou Sabrina Figueiredo, eu sou ginecologista e obstetra. No caso, ginecologia se refere à saúde da mulher, a obstetrícia, né, da mulher grávida. Sim. Tá, essa é a diferença. A ginecologia é da mulher não grávida, a obstetrícia é da mulher grávida. Basicamente, é essa a diferença. Entendi, pronto, Tá. Agora tá esclarecido. Né? Então, assim, tem pessoas que mexem só com ginecologia, então elas não mexem com mulher grávida. Tem gente que só faz obstetrícia, então só cuidam de mulheres grávidas. E assim por diante. Entendi. E para fazer o público aqui conhecer você melhor, né? Porque eu sempre faço uma construção, eu gosto de pegar desde o início, sua história, onde começou, né? Você é daqui de Imperatriz mesmo? De onde que você é? Eu sou de Açailândia, De Açailândia. pertinho aqui. Ah, sim. Aí estudou aqui o ensino médio, como é que foi? Eu fiz o 3º ano aqui em Imperatriz. Eu estudei todo o resto em Açailândia. Aí o 3º ano eu fiz aqui no Dom Bosco. Ah, sim, Dom Bosco. Aí eu vim pra cá, fiz um ano aqui, depois eu fui pra Teresina, fiz cursinho em Teresina por 6 meses, e depois eu fui pra faculdade. Estudou só 6 meses e passou. Isso, 6 meses e passei. Coisa boa, né? Aí depois fui pra faculdade, 6 anos de faculdade, né? Fiz aqui perto também Araguaína. E aí, 6 anos, terminei a faculdade, voltei pra Açailândia. Fiquei os 6 meses, aí passei na residência. Aí fui para São José do Rio Preto, São Paulo. Na verdade, assim, eu fui para São Paulo, peguei de mala e cuia e fui para São Paulo sem saber para onde ia. Porque quem vai fazer residência sabe que em São Paulo a gente tem o leilão do SUS, né? Eu sabia que eu queria ir para São Paulo. O que é o leilão do SUS? A gente faz uma prova de residência e a gente vai num dia para escolher dentre todos os hospitais, a depender de qual a sua colocação. Ah, você ficou em primeiro lugar, você pode escolher qualquer hospital que tenha lá. Você ficou em 10º. Então, você vai escolher, muitos hospitais já não tem mais vaga, dentre os hospitais que tem vaga, você vai escolhendo aqueles que sobraram, e assim por diante. E você sempre quis medicina? Quando estava no ensino médio ali, já pensava em medicina desde sempre? Como que foi para chegar nessa escolha? Eu vou te falar que eu não me recordo de ter pensado em outra coisa. Lógico que chegou um momento em que, né, a dificuldade, porque lógico, passar em medicina não é fácil. Não. E que vai chegando aquele pensamento, e se eu não passar? E aí seus amigos o que passam... eu vou fazer? O que eu vou fazer da minha vida? E se eu não passar? Né? A gente fica, o que eu vou fazer? E aí a gente vai imaginando alguma outra coisa, pensando em outros cursos, mas nunca me identifiquei. Tinha alguma pressão para passar? Pressão sua, pressão dos pressão pais? Minha. Eu acho que a pressão sempre foi minha, da minha parte. Eu sempre me pressionei bastante. Gostava de estudar na escola? Gostar ninguém gosta muito, não, de estudar assim, Assim, graças a Deus eu sempre fui muito esforçada, né? Sempre, né, tirei boas notas. Então, assim... demorou só 6 meses de estudos, né? Tipo, terminou o ensino médio, fez 6 meses de cursinho. Morou sozinha quando foi pra Teresina? Tinha uns conhecidos do meu pai que moravam lá. Aí eu fiquei esses 6 meses com eles. Aí depois eu morei sozinha na faculdade. Ah, sim. E antes também o período todo morando com os pais. Quando veio pra cá, pra Imperatriz, morou... Quando eu vim pra cá, pra Imperatriz, eu morei como se fosse num pensionato. Tinha também uma conhecida, né, que ela cuidava... Tinha ela, o filho e a filha. E ela cuidava das meninas que estudavam aqui. Aí tinha eu e mais 2 meninas que estudavam aqui. Ela levava na escola, ela fazia almoço. Então, ela cuidava da gente, basicamente. Não foi tão difícil um período. Não, graças a Deus, assim. Todo final de semana eu estava em Açailândia. Então, na semana eu ficava aqui, era de casa para a escola, basicamente. Sim. E finais de semana, Açailândia.
Aí fez o cursinho, estudou, que só passou pra medicina. Chegando na faculdade. Chegou na faculdade, o que você pensou? Sonho realizado? Cerimônia do jaleco? Naquela época nem tinha isso, né? Não, hoje tem festa de... Tem uma comemoração a cada 6 meses, né? Naquela época não tinha. Eu falo assim, eu lembro... Hoje eu ainda lembro, né? Assim, eu lembro da primeira pessoa que eu falei na faculdade, que é um amigo meu até hoje. Como é o nome dele? Rodrigo, manda um abraço pro Rodrigo aí, a gente vai mandar o podcast. Ele é casado com a minha melhor amiga também. Pronto, manda um abraço pra todo mundo. A gente vai mandar esse podcast pra eles assistirem. Olha aí. Mas como foi esse... Chegou na faculdade? Tinha uma programação no auditório e ele estava sentado no banco lá fora, a gente começou a conversar e tal. Mas assim, eu falo que a gente sonha com esse momento, né? Mas a gente fala, entrar na faculdade a gente acha difícil, mas sair é mais difícil ainda, né? Durante a faculdade não é fácil. No primeiro período já sentiu o baque de estudos? Porque assim... Eu passei por muita coisa pessoal também, né, durante a faculdade. Então, assim, não foi só em relação ao estudo. Sim. Então, eu falo que tudo fluiu muito bem na faculdade. Sim. No primeiro período, meu pai faleceu. Então, assim, eu falo que as coisas deram certo, né, tudo correu muito bem na faculdade. E aí o suporte ficou com sua mãe? Minha mãe. Você também teve que dar um suporte pra ela? Exato. Mas... Fluiu. Isso, assim, lógico que na faculdade tudo ficou mais difícil pra mim, tipo, perdi provas, né? Mas no final deu tudo certo. Terminou nos 6 anos? Terminei nos 6 anos. Com as dificuldades, né, que todo mundo tem, mas... Todo mundo tem, doutora. Terminei nos 6 anos. E... A nossa história, ela só fica bonita por causa das dificuldades. Eu falo que, minha formatura, eu falo que foram os dias mais felizes da minha vida. Assim, quando eu olho para aquelas fotos, para aqueles dias, estar todo mundo junto, eu gosto disso. Eu gosto da família reunida. Minha família, ela fala muito alto. Né? Quando tá todo mundo junto, é aquela... Então, parece que quando se junta, até parece que é mal de família. Mal, bem, eu acho bom. É aquela briga, aquela coisa, né? Eu gosto bastante disso. Então, foi muito bom. Muito bom. Então, foi, assim, algo que eu sempre gosto de relembrar, de olhar essas fotos. Então, é algo muito especial. Show. Foi uma vitória, assim, que, né, não tenho nem o que falar. E durante a faculdade, gostou... Você chegou a... Porque assim, a gente sabe que na faculdade de medicina tem uns esportes. Você praticou algum esporte? Ou foi só estudos? Não pratiquei nada. Foi naquele... Como é que chama? No intermédio? Participou? Nunca fui. Nenhum? Nada. Nunca participei dessas coisas. Eu não fazia parte muito desse... Não foi nenhum? Não. Rapaz, eu acho que eu nunca tinha visto isso, não. Todo mundo vai, né? Nunca. Mas era só você ou você tinha outras... Ou foi só você que não... Não, na minha época a gente nem era muito ligado, não tinha muito isso não, viu? Hoje que tem muito, né? Exato. Hoje tem muito. Até eu que não sou... Foi mais no final da minha faculdade que começou... Justo, na minha também. Que começou isso. Então, assim, a gente não pegou muito essa fase, não. Quando eu fazia faculdade, eu que fiz a primeira festa da minha faculdade, porque eu entrei muito novo, aí não tinha festa, né? E eu que entrei na faculdade, eu tinha 17, aí eu quero festa. Aí fui e fiz uma festa. Mas não tinha. Realmente é um movimento de hoje dos jovens, né? Exato. E durante a faculdade que você decidiu que ia se especializar nessa área, teve dúvidas? Foi durante o internato? Como é que foi para chegar na sua área atual? Então, a ginecologia obstetrícia, o que eu gosto dela é que ela pode ir para muitos lados. Eu posso ficar só na ginecologia, eu posso ficar só na obstetrícia, eu posso fazer só exames, eu posso ficar só em cirurgia. Então, assim, eu posso mesclar, andar por muitos lugares. Então, eu acho isso muito bom. Né? Mas como que você chegou na decisão disso aí? Confesso que, se eu te falar que eu não lembro, sinceramente. Eu lembro... Eu fico pensando, mas eu não recordo em que momento eu escolhi a ginecologia obstetrícia. Nunca pensou nem em outra?
Decidida, a mulher é decidida. Pensei em medicina de emergência. Eu amava uma sala vermelha, uma SAMU, eu era uma pessoa Costurar. não sei o que eu tinha na minha cabeça. Eu falo hoje, eu penso, meu Deus, né? Eu gostava muito disso. Na emergência Mas são os casos mais, assim, eu muito gostava sangue. bastante disso. Gostava de ficar na sala vermelha, aquele primeiro atendimento, gostava muito disso. Tem alguma história, assim, que você lembra desse período? Nossa, Que lhe marcou? assim, aquelas questões, chega um baleado, e aí tem a pessoa que baleou querendo entrar, histórias que ele tá rondando para querer Pra terminar o serviço, e todo mundo com medo. Aquelas histórias né? Enfim, mas, E ficava com medo? lógico, Porque lógico. hoje em dia, assim, com internet, essas coisas de filmar tudo, o médico acaba sendo muito exposto e o pessoal não olha o lado de que o médico também é um ser humano, Isso é um fato. que ele tem que trabalhar, que ele tem que ter o descanso. O pessoal pensa que médico não pode descansar. Eu acompanho você, acompanho meus outros clientes médicos, que eu tenho uma agência, e vocês realmente trabalham muito, vocês têm uma carga horária puxada, entendeu? Não é fácil, né? Como eu trabalho muito com obstetrícia, não tenho hora. Porque a qualquer hora que um paciente entrar em trabalho de parto, acabou. Corre pra A fazer, gente corre. Não tem como saber quando isso vai acontecer. Eu até lhe perguntei, doutora, qual que é a melhor hora pra eu falar com você? Então, às vezes à noite. À noite, teoricamente, é o horário que eu tô mais tranquila. Teoricamente. Teoricamente. E passou por esse período da faculdade, flertou ali com a emergência, decidiu para ginecologia obstetrícia. Eu tenho um pouco de trava na hora de falar essa palavra. Terminou a faculdade, porque assim, os médicos geralmente terminam a faculdade, alguns fazem plantão, ficam fazendo plantão e tudo mais, alguns plantão em residência, outros vão direto para residência. Como que foi esse Então, como eu terminei no meio do ano, né, as provas de residência são no final do ano. Então, eu terminei no meio do ano, então eu voltei para a Ceilândia para basicamente estudar para as provas de residência e comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no posto de saúde e na UPA, né, que estava abrindo na época. E quando chegou no final do ano, a época das provas de residência, aí eu comecei a fazer as provas. Eu queria ir para São Paulo, era algo que eu queria, Sim. né? E basicamente foi isso. Aí eu fiz várias provas, eu fiz Brasília, São Paulo, fiz aqui São Luís também. Mas acabou indo para São Paulo. Mas aí eu consegui o que eu queria e acabei indo para São José do Rio Preto, uma cidade maravilhosa. É interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Qualidade de vida lá. Nossa, uma cidade assim. E não ficou lá por quê? Por que voltou para cá, para Imperatriz? Voltei. Família. Família. Né? Apesar de que minha família mora em Açailândia, mas é perto, né? Então, quando eu terminei a residência, eu optei de ir para São Paulo, capital, porque eu queria estudar, porque eu queria fazer a prova de título, né, de ginecologia obstetrícia. Então eu queria estudar e lá eu teria mais oportunidade na área de ultrassonografia, porque eu fiz 3 anos de ginecologia obstetrícia e depois eu fiz mais 1 ano adicional de residência em ultrassonografia e ginecologia obstetrícia. E aí depois disso eu fui para São Paulo para estudar, porque eu queria fazer a prova de título. Peraí, então, só para eu entender. Tem um título e tem a residência, é isso no caso? Teoricamente, quando eu termino a prova de residência, eu já saio como ginecologista e obstetra. Sim. Mas existe também essa prova de título. Assim, não é obrigatório, mas era algo meu mesmo. Aquela coisa que eu queria. De dever cumprido. Era algo que eu queria. Então, enfim, eu queria muito fazer algo pessoal mesmo. E aí, eu fui para São Paulo, porque teoricamente São Paulo tem mais oportunidade de emprego. E aí, lá eu me organizei para conseguir trabalhar e estudar para a prova de título, que
ia ser, se eu não me engano, por outubro, né? Eu fui para lá, acho que março. E aí foi assim, comecei a trabalhar e tudo, odiei São Paulo. Tem né? gente que gosta de São Paulo. Eu Odiei não São gosto. Paulo. Com todo respeito aí a São Paulo, mas Nossa! eu não gosto daquela cidade, não. Assim, com todo respeito. Eu falo que foi ótimo eu ter ido. Porque aí Pra já. saber que não é pra mim. Já pensou? Você se programa pra se mudar pra lá. Exato, não é pra mim, definitivamente. Né? Não é uma cidade pra mim, tudo longe. Nossa, não. Ainda mais a gente que cresceu no interior. Não. Aqui, então. Lógico que tem as vantagens, né? Ah, todo mundo fala das vantagens. Tem restaurante, tem. Não, com certeza não. Assim, tem essas vantagens. É bom ir passear, ir conhecer, ir uma vez ali. Pegar tal. uma conexão pra ir pra outro lugar. Ok, né? Mas morar, pegar aquele trânsito. Só o Não. trânsito já. Não. E aí logo eu fui assaltada, e aí. Aí. Não, aí eu decidi vir embora. Depois desse assalto, eu fiquei traumatizada. Você tava trabalhando lá como. Eu dava plantão em um hospital como ginecologista, como obstetra, e fazia ultrassonografia na DASA. Trabalhou esse período lá. E em São José do Rio Preto, você chegou a trabalhar um período lá? Sim, trabalhei. Depois que na residência enquanto eu fazia residência de ultrassonografia, eu trabalhei também no hospital lá. Trabalhei em Penápolis também, uma cidade lá perto. As cidades que são do interior de São Paulo são belas. São cidades belas. E são muito perto uma da outra também. E qualidade de vida. Qualidade de vida. São cidades muito boas. Rio Preto, uma cidade que tem tudo. Né? Uma cidade gostosa, que tem tudo. Um hospital maravilhoso. Gente, quem ouve eu falar do hospital de base, hospital da criança e maternidade Rio Preto, é uma coisa assim maravilhosa. Você já sério. foi visitar muito lá depois que. Eu fui uma vez. Tem vontade de voltar lá? Nossa, eu falo que deixei muita gente lá que eu gostei bastante. E assim, é um lugar maravilhoso. Tô vendo aqui o brilho. É porque vocês estão vendo aí pela câmera, mas eu tô olhando aqui no olho Não, dela, eu falo- o olho eu dela tá falo. brilhando. Não, mas assim, é algo fora do normal. Tanto que quando eu saí de lá, eu falei, eu não vou encontrar outro lugar igual a esse. Em relação à estrutura mesmo, sabe? Era um lugar assim, que a gente conseguia tudo. Então, assim, SUS. Então, né, era diferenciado. O suporte Isso pro era o fato. paciente. Isso, né, era bem diferenciado. Aí eu saio de lá e venho parar em Imperatriz. Ô, doutora, não vamos. Não, doutora, porque eu também gosto daqui, doutora. Não, lógico, Eu eu acho. gosto daqui. Agora a gente não pode comparar, né? Não dá não. Quando a gente chega e vê Imperatriz essa é melhor. diferença, Tô brincando. é Mas o que muito que complexo. o que você sentiu mais de diferença quando voltou Não, pra cá? Assim, são tantas, né, doutora? Não é fácil. A saúde em Imperatriz não é fácil. É muito difícil você não ter, né, como fazer muitas coisas. Você não tem como, muitas vezes como trabalhar. Às vezes você só tem você mesmo. Em muitas situações. E aí entra naquilo de que a gente falou agora há pouco, de que o pessoal só vê o médico ali, não vê que tem um ser humano, e às vezes com limitações que vão além do que você pode fazer. Eu falo que eu gosto muito de trabalhar no SUS, por exemplo. Mas às vezes é muito complexo, né? Porque realmente às vezes a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. E às vezes você tá ali fazendo mais do que precisa, fazendo mais do que... Porque quem escolheu a medicina, escolheu porque tem um amor pela vida do próximo, né? E aí você tá ali, às vezes está no final de um plantão, dando o seu melhor, fazendo acontecer sem suporte, e aí vem uma pessoa e quer filmar você pra botar na internet. Nessa hora eu fico do lado do médico, né? E essa exposição de rede social, você já chegou a acontecer algum caso disso, de alguém querer expor? Olha, no momento eu não recordo de nenhuma situação específica comigo, né? Mas eu sei que a qualquer hora pode acontecer. Porque muitas vezes as pessoas elas não querem te escutar. Às vezes você quer conversar com a pessoa,
né? Às vezes a pessoa, ela não quer te escutar, isso é um fato, ela quer que você faça o que ela quer. Infelizmente é real, né? E, doutora, a gente saiu aqui de Açailândia, Imperatriz. Qual foi a cidade que você fez medicina? Araguaína, Fomos para Araguaína. Não, a gente foi em Teresina, Araguaína, Rio Rio Preto, Preto, São São Paulo, Imperatriz. E lá em Rio Preto, durante a residência, como que foi? Teve alguém durante a residência que você recorda que foi uma pessoa que você vê, poxa, essa pessoa que ela me ensinou muito, aprendi muito com essa pessoa. Rio Preto, acho que eu falo que tiveram várias pessoas que fizeram a diferença, né? A residência para mim foi boa, muito boa, ao mesmo tempo que quem faz residência sabe que não é fácil, né? Ao mesmo tempo que é muito bom e muito ruim, Puxado. né? Mas eu acho que é imprescindível, a residência faz toda a diferença, eu acho que na vida do médico. Eu tive R+, né? Os meus, que basicamente foram eles que, né, iam nos ensinando. Né? Eu tenho um R+, que eu converso até hoje com ela, que ela foi muito especial, né? Que é a Luciana. Virou uma amigona minha. E ela me ensinou bastante. Chefes, a gente teve, assim, muitos chefes também especiais. Muitos que, né, de uma forma não tão... Do jeitinho deles. Do jeitinho deles, né? Mas que não tem como a gente esquecer. Sim. Né? A gente nunca vai esquecer aquelas... Tanto que quando a gente se reúne, a gente sempre lembra. Doutora, isso é muito bom. Né? A gente sempre lembra. E lembrar. Exato. Isso é algo que eu gosto bastante. Né? A gente senta e sempre lembra de episódios específicos, de pessoas específicas. Então, isso é algo bem legal. Dos momentos mais difíceis. E ruins. Não, dos ruins a gente lembra sorrindo muito. Agora sorrindo. Né? Agora sorrindo. A gente lembra... No choro, no momento, ninguém, a gente não é... Enfim... Mas a vida é isso aí, a gente passa os momentos ruins, aí depois se reúne com os amigos Exato. E cria essas memórias e lembra e sorri. Exato. Às vezes chora um pouco, né? Mas faz parte. Exato. Aí fez a residência, teve muitos aprendizados e tudo mais. E nesse período todo, porque assim, é uma trajetória um pouco sozinha. Tinha alguém que lhe dava um suporte por fora, algum parente, porque você falou que você perdeu seu pai. Você era muito próxima dele? Sim. Então, minha mãe era minha pessoa, né? Minha mãe ficou aqui, teve que, né, se virar, aprender tudo. E foi ela que começou a cuidar de tudo. Quando meu pai faleceu, e desde então ela tá lá na lida. E foi o seu suporte aí durante... E ela foi o suporte no resto, durante todo... Você é filha única? Não, eu tenho um irmão que é quase 10 anos mais novo. Mas então, vocês são próximos? Somos. Quando é mais novo assim... não é aquela proximidade de irmão, mas... Eu tenho um irmão mais novo e meu pai vive me falando. Tu tem que ser mais próximo do teu irmão e tudo mais. Eu digo, pai, eu não tenho assunto, eu amo meu irmão de coração, eu amo minha família e tudo mais. Ele, mas tu tem que ser... Pai, eu já saí de casa, eu já tô em... Não tem assunto. Se ele quiser pedir algum conselho, pode vir. Eu vou até tentar, mas ainda mais que você é mulher, ele é homem, e aí ele às vezes tá querendo uma paquera. Qual é o conselho? Né? Pode ser que ajude e tudo mais, mas... Enfim, são universos diferentes. Exato. São momentos diferentes. Não tem como. Enfim, e aí, São Paulo, Rio Preto, residência.
Finalizou a residência, aí já estava decidida que iria para São Paulo ou estava pensando em vir para Imperatriz? Na verdade, fica aquela dúvida, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Isso aí é Vou muito ruim, conseguir doutora. Esse de emprego? e agora? E agora? Eu estou desempregada. O que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho emprego. Será que eu vou conseguir emprego? Achou rápido o emprego? No final tinha um R+ minha que ia para São Paulo, 2 R+. Aí eles me chamaram para ir com eles. Aí foi nisso que eu acabei decidindo ir. Eu falei, tem eles, eu vou Tem um com emprego eles. aqui. Aí eles conseguiram esses plantões. Eu falei, vamos com eles. Eles conseguiram esses plantões. Aí logo eu consegui na DASA também esse ultrassom, para me fazer. E aos poucos as coisas foram se organizando, né? Então deu certo. Até o momento em que eu decidi vir para a Imperatriz, que aí foi outra questão de medo. Começou tudo de novo. E agora? E se eu não tiver emprego? Eu morria de medo de não ter emprego. Tem quanto tempo que você está aqui? Foi 2020, eu voltei em setembro de 2021. Depois da pandemia, né? Você passou a pandemia em São Paulo. A pandemia foi 2020. Maio de 2020. Começou em fevereiro. Eu tava Começou em fevereiro. Porque eu tava na residência de ultrassonografia. E aí foi mais ou menos dessa. Fui para São Paulo, terminei e fui para São Paulo. E aí essa época toda eu vim pra. Eu morria de medo de não ter emprego. Era isso algo lá em assim... São Paulo, garantida. Não, depois que eu fui pra lá que eu já tava querendo vir pra cá. Depois, como eu falei, depois que eu fui assaltada, que eu fiquei louca. Foi algo assim. Eu ri do jeito que você falou. Mas, poxa, deve ser um trauma. Não, foi um trauma. Eu tava no trânsito, né? Assim, eu tava indo pra um plantão, já tava escuro, tipo, tava quase 7 horas da noite. Um moleque, tipo, quebrou o vidro do meu carro, roubou meu celular, tirou todo o dinheiro da minha conta, eu não sabia pra onde ir no meio do trânsito. Você morava sozinha lá? Aham. Então, assim, foi bem traumático. Então, quando eu tava andando de carro, se eu via um homem, eu já começava a tremer. Então, foi algo que até isso estabilizar mas aí eu decidi vir embora. E aí, quando contou pra mãe isso aí, ela disse, vem-te embora pra cá. Ela tava doida pra me vir. Então, foi um momento. Aí eu chorava, aí ela, vem embora. Até o momento que eu falei, eu vou. Qual é seu signo, doutora? Sagitário. Sagitário. Pô, Sagitário é animado, assim, gosta de viver, né? Pois é. Eu acompanho ali seus stories, eu vejo que você vai na fazenda, você corre vaquejada? Não, eu treino 3 tambores. Isso que eu vi, né? Tambor, que é correr com o cavalo ao redor dos tambores, né? Já competiu? Não, ainda não, ainda tô só treinando. Tá treinando? Só treinando. Show. E esporte, você gosta de algum esporte? Eu vejo que porque assim, eu acompanho os seus stories, antes mesmo de ser minha cliente aqui na agência, pra quem não sabe, eu tenho uma agência de marketing médico, fazendo aqui minha divulgação. E aí eu sempre vi que você... Porque assim, os clientes que eu gosto de ter aqui na agência é o perfil igual ao seu, que se cuida, e aí, em relação à saúde, porque eu sempre digo, como é que você é médico, e aí você tá dizendo pra pessoa cuidar da saúde, e você não se cuida? Poxa, você tem que se cuidar. E aí eu vejo que eu acompanho, você treina, anda de cavalo, fazendo, tudo mais. De esporte, o que você gosta? Então, esporte, eu já corri, assim, já fiz corrida mesmo, mas... Tô tentando aí, mas não é minha praia, não. Mas hoje também não consigo, vou dizer assim, depois que eu comecei a ter algumas dores no joelho, eu parei. Meu povo, a idade vai chegando. Eu sei também. Entendo. Não, mas assim, então hoje, basicamente, eu tenho feito spinning mesmo, bike, mas só na academia mesmo. E cavalo, andando de cavalo. Cavalo. Pronto, é esporte também. Sim, São Paulo, foi assaltada e disse, vou-me embora dessa cidade, não aguento mais esse trânsito, tudo longe.
Aí ligou pra mãe, tô voltando pra cá. Não, na verdade, eu estava ligando, conversando, e ela vem embora. Eu falei, não, mas ela vem embora. Não, vem embora, vou. Veio já com o emprego garantido ou chegou aqui e teve que... Então, aí eu fui conversando com algumas pessoas, liguei para algumas pessoas, nisso foi bem na época que a Unimed estava abrindo o plantão, né? Então, as coisas foram fluindo e aí eu já vim meio que com algo garantido. Aí já veio com menos medo. Aí já foi... Que medo a gente sempre... Já foi acalmando. Bom, aí chegou aqui e começou a ajudar as mulheres imperatrizenses. Aí comecei aos poucos, né? Aí depois foi surgindo um aqui, outro ali. Você ficou só aqui por Imperatriz ou foi nas cidades próximas também? Eu fiquei só aqui em Imperatriz. Não chegou nem a cogitar a Sailândia? Teve uma época que eu cogitei, mas confesso que eu não queria fazer bate-volta, eu não gosto de ficar viajando. Eu também acho um perigo. Então, só tinha que valer muito a pena. E no final, não ia valer. Eu teria que sair de alguma coisa que eu estava aqui para ir. Então eu optei por ficar só aqui mesmo. Beleza. E aí começou fazendo esses plantões. Já pensava no particular desde o início? Como que foi? Eu acho que todo mundo pensa, né? Mas era algo mais longe, né? A gente não tinha nem como, né? Eu falei, não, começando ali agora, não tinha nada, não conhecia ninguém, então, né? Era o que eu tinha era aquilo, não tinha nem, né? Sonhar com particular, eu acho que todo mundo em algum momento sonha. Mas não se fazia real. Não é fácil chegar ao particular. Não, de forma alguma. Né? Ter a coragem, na verdade. Porque assim, justo, coragem. Tem que ter muita coragem para começar a largar outras coisas, porque você tem, querendo ou não, que abrir mão para estar disponível. E aí você não vai ser só, não dizendo que é só médica, mas você vai ter que ser outras coisas, além de ser médica, vai ter que ser, hoje em dia, criadora de conteúdo, vai ter que dar entrevista que nem essa para gerar conteúdo. Então, né? Mas, com o tempo, as coisas foram... Quanto tempo depois que você chegou aqui em Imperatriz que você decidiu, não, eu tenho que ir pro particular? Como foi essa decisão? Mais uma vez o medo presente? Não, o medo, acho que cada etapa da vida ele vem, né, junto. Eu fui entrando em algumas clínicas, né, fazendo convênio, né, vinham os particulares, juntos, e até acho que ano passado, final do ano retrasado, início do ano passado, foi quando o Pedro voltou, né, para a cidade. O Pedro, que é seu colega sócio. de... Pronto, vou chamar o Pedro também para vir no podcast aqui. Exato. Que aí o Pedro voltou, e aí, inclusive, o Pedro formou em Araguaína e o Pedro morava em cima de mim no meu prédio. Lá em Araguaína, pra você ver. A gente não se conhecia. Vocês passaram a faculdade toda sem se conhecer? Ele era mais na minha frente, né? Enfim. Aí como que vocês se conheceram? Nos conhecemos aqui. Aqui. Uhum. Moraram 6 anos Eu não sei quanto tempo, porque assim, ele ele formou antes de mim. Ele formou antes de mim. Eu lembro dele, assim, mas... Aí ele voltou e a gente percebeu que a gente tinha muito em comum. Eu vejo que você... Assim, pelos stories, eu vejo que você tem um carinho por ele. Pois é, a gente tem muito em comum. E aí, aos poucos, a gente foi conversando, alinhando algumas coisas, até que a gente decidiu, né, se juntar para estar aqui. Fazer essa sociedade. Cuidar da mulher imperatrizense. E cuidar dessas mulheres, ajudar, né, elas a ter esse momento tão especial. Né, e fazer a diferença nesse momento. Justo. Que, infelizmente,
O quê? Diga aí, o que Infelizmente. acontece, doutora, infelizmente? Infelizmente, muitas não conseguem diante na nossa realidade. Deixar esse momento mais especial, porque eu acho que para as mulheres é um dos momentos mais especiais. Sim, né? Da vida. O nascimento é algo maravilhoso, é para ser algo maravilhoso, né? E infelizmente muitas delas passam por algumas situações difíceis, né? Durante o trabalho de parto, durante o parto, Durante os 9 meses. durante o pré-natal também, né? E o nosso foco é que elas tenham, né, toda a segurança durante todo esse processo. Beleza. E você chegou, conversou com o Pedro. Isso Vamos foi fazer. algo que foi fluindo, Foi assim, fluindo. foi fluindo. Já tem quanto tempo a parceria de vocês? Deve 1 ano e pouco. ter 1 ano e 6 meses já, eu acredito. Tá gostando da experiência? Sim, com certeza. As coisas fluindo, estão sempre, né, indo muito bem, fluindo, estamos crescendo. Então, pensando sempre mais, já pensando em outras coisas, já criando, já... Querendo expandir, buscar Então, novos assim, medos. A gente vai vivendo assim. Então é isso, é sobre isso. E você lembra da sua primeira paciente particular? Você lembra? Se não lembrar, não tem nada. Que Não. a gente vive numa correria aqui. Não. Um parto que você lembra com um carinho especial. Tem algum? Ixi. Não, pior, que não pode falar. Aí vai porque complicar, senão vai ter porque aí, eita. não, vai ter ciúme. Eita. Mas a audiência vai entender que ela precisa. Vamos lá. Assim, Um você parto. lembra o primeiro que vem à sua mente. Olha. Gente, o primeiro que veio à minha mente foi um dos meus últimos. Que eu não gosto de falar muito sobre sobre o parto, na verdade, assim, eu sou um pouco, porque eu não gosto de contar a história da paciente, Sim. né? Eu prefiro que ela conte a história dela. Entendi. Então eu tenho essa questão. Mas foi um parto diferente, porque foi um pouco fora do controle. Então foi especial, de certa forma, foi muito especial, lógico, todos os partos. Eu acho que eles são especiais, mas foi de certa forma marcante. Foi desafiador. Porque foi mais desafiador, né? Mentalmente. Demorou muito? Porque às vezes tem parto que... Não foi nem demorou muito. Foi rápido. Foi questão de não estar com minha equipe. Não estar no local que eu conheço. Entendi. Então, assim, foi tudo muito... Desafiador. Estava fora do controle, né? Então, isso... Eu sou muito... Gosta de ter as coisas organizadas. Mas no final... Não, deu tudo certo. A criança nasceu. Super bem. Então, isso que importa. É isso que importa. E, doutora, agora eu vou olhar aqui as perguntas, né? Porque eu tava indo aqui na conversa freestyle aqui, sem olhar as perguntas, que eu gosto assim, quando vai fluindo, sem eu ter que precisar olhar aqui as perguntas, né? E aí, doutora, o que você percebe que é uma visão errada que as pessoas têm? O que você percebe que as mães chegam aqui com um pensamento errado, que aí você vai corrigindo durante a jornada? Porque assim, as mães chegam aqui, descobrem que estão grávidas e tudo mais, e você acompanha ali durante todo esse período. Qual que é a maior mudança de mentalidade das mães? Que eu acredito que elas chegam aqui com muitos mitos na cabeça, Sim. muita coisa errada. Sim, que isso outras existe pessoas... bastante. Quais são os principais que você rebate aí durante essa jornada? Gente, acho que um dos principais mitos é cordão enrolado no pescoço é indicação de cesariana. Eu acho que esse é...
Mamães aí, ó. Não é indicação de cesariana. Gente, O que faz, doutora, quando tá enrolado no pescoço? quando nasce a gente tira. Nasce com ele enrolado no Nasce com ele enrolado, na hora que nasce a gente desenrola, né? Inclusive tem um vídeo que tem eu e o Pedro, foi um parto bem prematuro, se eu não me engano foi com 31 semanas que nós Não, doutora, peraí. acompanhamos. Que tinha... 31 semanas é o quê, doutora? Então, meu povo. Mas continue. Então, Porque olha lá vem. eu quis fazer essa brincadeirinha aqui. Sabem. Pronto, é o que importa. 31 semanas. 31 semanas que eles tinham 4 voltas de cordão no pescoço. Meu Deus do céu. O bebê nasceu, nós desenrolamos e colocamos no colo da mãe. E doutora, por exemplo, ele tá crescendo e aí ele consegue passar quanto tempo? Na verdade, o que acontece? O bebê ele se movimenta muito dentro. Então, o cordãozinho ele vai se movimentando, o cordãozinho, às vezes ele passa o braço, passa e ele vai, enrola, desenrola. Então, nesse movimento lá dentro... E quando uma mãe chega aqui, que ela vê enrolado no pescoço... Eu nem falo. Uai, não é uma informação importante. Não é uma informação importante no ultrassom, porque só vai gerar para paciente ansiedade desnecessária. Né? Eu ativei um modo aqui curioso, porque eu realmente que teoricamente não vai mudar em nada. Entendeu? Porque se fosse mudar alguma coisa, ok, mas é uma informação que não vai mudar em nada. Só desesperar a pessoa. Porque só desesperar. Lógico, se ela pergunta e tudo, eu vou lá, olho, falo. Mas no geral eu nem... Porque assim, eu me coloco aqui, por exemplo, como pai, né? Eu não tenho filho, nada ainda. Mas, por exemplo, se eu tiver uma mulher, aí eu venho fazer a ultrassom, tá grávida. Aí a médica me fala, tá com... O cordão tá enrolado no pescoço. Eu, sim, doutor, e aí? Vamos desenrolar, vamos tirar esse menino. Dá uma ansiedade mesmo. E pra mulher, ainda que tá ali com o menino dentro dela... Isso, gera todo medo, né? Então, esse eu acho que é um dos maiores mitos. Né? Bebê sentado não nasce. Né? Bebês sentados nascem de parto. Pode nascer sentado. Como é o bebê sentado, doutora? Assim, porque ele nasce de cabecinha para baixo, a maioria. Mas às vezes ele tá sentadinho. Porque assim, ele nasce... de bumbum. Mas como é que fica com a cabeça para baixo? Tá. Os bebês, eles ficam de cabecinha... Você quer que eu vou pegar o bebê ali. Peraí, que tem um bebê ali. Vou pegar aqui pra gente, pra ficar melhor a explicação. Vamos lá. Não, agora eu fiquei curioso. Agora eu tô realmente... Então, aqui a gente tem um bebê, gente, de cerca de 24 semanas, tá bom? Então, quando o bebê vai nascer, né, ele nasce aqui, assim, de cabecinha para baixo. A grande maioria, que é a posição cefálica. Mas os bebês também podem nascer sentadinhos, que é na posição pélvica. Pronto, uma dúvida aqui. Você tá grávida, ele tá aqui com a cabeça para cima. Uhum. Quando vai nascer, como é que ele vira a cabeça pra sair? Ele pode nascer assim. Qual é o normal? O mais comum. O mais comum e mais seguro é de cabecinha para baixo. Sim. Tá bom? O pélvico. Nascer em posição pélvica, existem os seus riscos. Sim. Né? Existem riscos maiores. Por isso que tudo tem que ser bem conversado, né? Mas tem mulheres que preferem. Por quê? Porque existem os riscos inerentes do parto pélvico e existem os riscos inerentes da cesariana. Então, como eu falo em relação ao parto, tudo a gente tem que colocar na balança, risco e benefício, né? E entender quais são. Então, assim como a gente também pode virar bebê dentro da barriga e tentar virar ele, né? Para ele ficar cefálico, para poder nascer. Isso que eu queria entender. Tem como virar o bebê dentro da barriga? Tem. Vai mexendo aqui na barriga? Tem, que é a versão cefálica interna. Rapaz, só um mistério aqui, eu tô realmente curioso. E aí, doutora, se a mãe chega aqui dizendo... Porque eu sei que tem mãe que chega aqui dizendo, doutora, eu quero cesárea. Eu quero normal. Como que você lida com isso? Então, eu costumo falar para as minhas pacientes o seguinte, ó. A via de nascimento, eu não vou obrigar ninguém, mas elas têm que estudar. Porque a maioria das pacientes, elas já vêm com algo que foi falado, às vezes elas não entendem o que é um trabalho de parto, o que é um parto normal, o que é uma cesariana.
Porque no Brasil, a cesariana é algo muito comum. Eu digo que nem é visto como uma cirurgia. Né? E cesariana é uma cirurgia. E é uma cirurgia É uma cirurgia de médio porte. Invasiva, Então, no caso, assim, né? que tem riscos. E existem muitos mais riscos, muito mais risco do que um parto normal. Então, tem mais risco para o bebê precisar ir para uma UTI, tem mais risco de hemorragia, né? E as pessoas acabam, muitas vezes, nem sabendo disso. Então, eu falo o seguinte, ó, a escolha da paciente, quando ela tá comigo, ok, mas ela vai ter que estudar. A gente vai discutir e, ok, se depois de tudo ela escolher, perfeito, ela tá entendendo o que é ok. Ela vai ter que escolher o risco que ela vai correr. Gravidez, tudo tem risco, né? A É uma gente coisa sabe muito que delicada. tudo tem risco, né? Então, a gente tem que escolher qual é o risco, né, que a gente vai Que vai escolher. passar. E, doutora, eu perguntei, tem um acompanhamento durante todos esses 9 meses, né? 9 meses são quantas semanas mesmo? 38? A gente, teoricamente, uma gestação ela pode ir até 42 semanas, Pronto. tá? Se a gente for contar, passa dos 9, tá bom? Então nunca vai dar certinho. Porque assim, você cria um vínculo com a pessoa que tá ali, Sim. você acompanha por 9 meses e tudo mais, né? Você já conseguiu mudar o pensamento de alguma paciente que chegou aqui, determinar... Não, outra pergunta. Você faz esse trabalho de, olha, dá pra fazer normal. Você já conseguiu mudar a mentalidade de alguma paciente? Ou... Tem paciente que depois que ela começa a estudar, ela muda a cabeça dela, né? Porque realmente ela vê as vantagens. Ela vê que é mais seguro para ela e para o bebê. Então isso é um fato. Quais são as vantagens, doutora, assim, de um parto normal? Então, parto normal, sangra menos, né? Sangra menos que a cesariana. O pós-operatório, né? No caso, ela não tem o pós-operatório, o pós também é mais tranquilo. Existe menos risco do bebê precisar de ter um desconforto respiratório. Já pode, por aí, já tá perfeito. Já tá escolhido, normal. Já tá perfeito, que pra mim já é o suficiente. Só do bebê não precisar de menos risco de ele ter que ir para uma UTI já é o suficiente, tá bom? Para você ter uma noção, no parto normal, uma mulher sangra cerca de 500 ml. Numa cesariana já é 1.000. Fora que a cesariana ela já tem maior risco de ter hemorragia pós-parto. Lógico, ela pode ter também no parto normal, mas a cesariana também aumenta o risco. Então, tá cortando ali, né? Então a gente tem... Eu falei assim, mas porque eu sou leigo também, né? Eu sou... Mais vantagem... Então, você falou, ó, tem que fazer... Tudo balancear. Mas ela é melhor pro lado do parto normal. Sim, pra mãe e pro bebê. Pra mãe e pro bebê. Tá, tem menos riscos. Poxa, eu tinha outra pergunta. Eu não trouxe um negócio pra anotar. Já... E na cesárea, os riscos da cesárea? Beleza. Fora os riscos cirúrgicos, né? Maior risco de infecção de ferida operatória. A gente tem maior risco de pegar bexiga. Querendo ou não, o útero, ele fica... Pegar bexiga, o que é isso? Então, assim, a bexiga, ela fica próxima ao útero. Então, acontece, principalmente quando a paciente tem muita cirurgia anterior, que forma muita aderência, de muitas vezes acabar pegando a bexiga, cortando a bexiga, né? Durante a cesariana. Aí tem que ajeitar isso durante... A paciente precisa ficar com sonda por alguns dias, fica mais tempo de internação. Então, é um pouquinho mais complexo. Existe maior risco de acretismo placentário para pacientes que têm cesarianas. O que é isso, doutora? Muitas cesarianas. É quando a placenta, ela gruda na parede do útero. Placenta, gente, é aquele negócio que fica o bebê. A placenta é o que sustenta o bebê. Tá? O bebê fica dentro da bolsinha e ele fica ligado por um cordão, né? O cordão ele fica ligado no bebê e a outra parte do cordão fica ligado na placenta. E por ali ele recebe os nutrientes. E a placenta ela fica grudada na parede do útero, tá? E ali ela recebe da mãe. Recebe nutriente e tudo mais.
Por isso que é importante. E aí, o que acontece? Ela geralmente ela fica mais superficial. No acretismo placentário, ela pode grudar mais profundo. E muitas vezes ela pode grudar até mesmo chegando e pegando bexiga. E pode até ser necessário durante a cirurgia a retirada do útero. ixi, aí a mulher já não pode ter mais menino se ela Isso. ainda quiser ter bebê, né? Então, existem... Falar em questão de a mulher querer ainda ter filhos. A questão de ligar a mulher. Você também trabalha com isso, de fazer, Sim. de ligar. Tem algum problema de saúde, a questão de ligar a mulher? Tem alguma vez que é recomendado fazer esse procedimento? Então, na grande maioria das vezes, é mesmo o desejo da paciente, né? Ela tem todo o direito, né? Lógico, existem alguns critérios para fazer a laqueadura tubária. Mas ninguém vai fazer a laqueadura em uma mulher que, se ela não quiser. Primeira coisa, ela tem que querer, tá? Mas a sua pergunta foi em relação à doença? Se tem alguma recomendação, pronto, eu lembrei de um amigo meu, a esposa dele, parece que ela, no último parto, quase deu algum problema, quase morria. Aí o médico falou, ó, você não pode mais ter filho. Inclusive, uma dúvida que eu esqueci de perguntar pra ele, ela nunca mais vai poder ter filho quando isso tudo bem que você não tem o caso aqui, mas quando isso acontece, depois tem algum tratamento que seja feito pra ela poder voltar a ter filho e tal? No caso de laqueadura? Por exemplo. Quem fez laqueadura, a gente sabe que não é 100%, tá bom? Primeiro, nenhum método é 100%. Quem laqueou, né, pode, né, ainda engravidar. Apesar de ser um dos métodos mais efetivos, não é 100%. Existe, teoricamente, uma tentativa, tá, de reverter, mas não tem como garantir, tá? Mas existe uma cirurgia para tentar fazer isso. Beleza, beleza, Ok. beleza. E quando, por exemplo, é uma moça jovem, e aí ela diz, doutor, eu quero fazer a laqueadura e tudo mais. Você chega a dar algum conselho pra ela ou só diz, vamos? Não, se a paciente, pela lei, a partir de 21 anos, a mulher, mesmo sem filhos, ela pode fazer laqueadura. Tá bom? Mas mesmo mais velha, eu costumo conversar muito com a paciente, né? Falar, ó, tem certeza? Por quê? Porque eu vejo muitas mulheres depois se arrependerem. Pronto. Você já viu muito ela se arrepender? Já vi. Né? Infelizmente, é real. Então, assim, eu falo, o DIU pode ficar 10 anos, um DIU de cobre. Tem um Implanon. O Implanon fica 3, mas tipo, o DIU de cobre pode ficar 10, né? Então, assim, são opções, né? Mas, lógico, ela tem todo o direito, tudo mais. né? Mas, enfim. Mas eu acho, assim, é para sempre, teoricamente, né? Teoricamente, é um método para sempre, então... É bom, né? Às vezes a mocinha jovem diz assim, ó, tem certeza, né? Exato. Vai que mais pra frente tu quer ter aí uns filhinhos e tudo mais. Ainda mais que não é tão fácil assim de reverter, né? Exatamente. É isso aí. E bora lá, né? Doutora, você não percebeu, mas já tem 1 hora de entrevista. Passou, eu acho que tem 55 minutos. Passou que eu nem vi, foi rápido aqui, né? E outra coisa. Qual que é um tabu que você percebe nas suas pacientes que atrapalha aí o período de gestação, o período de parto? Elas chegam com muitos tabus para você, que você tem que fazer esse trabalho de mudança de mentalidade, mais uma vez perguntando isso. Um tabu muito grande que, pronto, vou melhorar a pergunta. Né, que eu também sou novo nisso aqui de podcast, é o 4º episódio, e aí tem toda uma ciência para conduzir uma entrevista. E aí eu vou melhorar a pergunta para você. Qual o maior tabu que você percebe nas suas pacientes? Seja primeiro em relação a gravidez e tudo mais, e depois em relação a, por exemplo, saúde íntima, porque a gente vai entrar nesse assunto também, você também trata da saúde íntima da mulher. Ixi.
tentar melhorar ainda a pergunta, que aí aqui é o meu trabalho. Vamos lá. Uma coisa que elas chegam aqui com vergonha de conversar com você, por exemplo. Sexualidade. Eu acho que sexualidade ainda se torna um tabu para as mulheres. Né? Isso é um fato. Elas sentem vergonha. Às vezes a gente pergunta, né? Eu costumo fazer essas perguntas de rotina durante as consultas ginecológicas e muitas delas ainda, né, ficam um pouquinho com vergonha. Enfim, eu acho que é um dos maiores... Mas tem também as que conversam mais. Não, sim. Né? Eu acho que existe em todo lugar. Quando né? você prefere conversar com... Tudo bem que não pode ter esse negócio de preferência, mas você se sente mais à vontade. Porque eu acho que deve ser engraçado também, né? Quando é uma que conversa mais, que chega assim e fala tudo. Não, com certeza, mas às vezes é mais fácil, né? Mais fácil você tirar dela muitas informações, né? Você descobrir as coisas dela do que as que não falam. Justo, porque chega aqui e não fala nada. Então você tem que como é caçar. Como é que... Pronto, quando chega essa assim que não fala muito, como que você faz para ela falar? Bom, a gente vai direcionando as perguntas, né? A gente vai perguntando em relação às queixas específicas, né? Aí começa essa queixa, quando começou e tudo, até o momento em que a gente conseguir... Fala. E depois que começa a falar e elas ficam mais à vontade e aí a conversa flui. Às vezes sim, às vezes não. E aí isso é muito pessoal. Justo, pronto. Ó, uma coisa que eu trabalho muito aqui com os meus clientes e que às vezes os médicos esquecem. A gente pensa que não, mas tem médico que esquece que cada paciente a gente tem que tratar de uma forma individualizada. Sim. E quando a gente conversou a primeira vez pra gente fechar aqui um trabalho e tudo mais, eu já senti um diferencial muito grande aqui onde você atende. Foi de que você atende sem uma mesa, sem uma barreira entre você e a paciente. Né? Ainda mais o seu tipo de paciente, que é uma paciente que às vezes está mais sensível, né? Está num período de gestação e tudo mais. E uma coisa que eu gostei de conversar com você foi que você tem esse olhar individualizado para o paciente, né? Você sempre teve essa visão ou foi desenvolvendo? Como que foi essa construção? Porque eu realmente admiro você por você ter essa visão individualizada, o foco no paciente. Eu falo que eu gosto de me colocar no lugar das pessoas, né? E tentar olhar, ver o lado dela. Né? Eu acho que dessa forma fica mais fácil da gente também entender e pensar de outra forma, né? E até atender a paciente, não julgar muitas vezes, né? Que tem pessoas que são difíceis, tem pacientes que são difíceis também, né? E fica mais fácil da gente atender ela de um jeito único. É isso. Isso aí eu prezo muito, né? Ainda mais nesse mundo de hoje, que é tudo muito rápido, internet, mídia, os vídeos curtos todo tempo, às vezes não dá nem pra gente, por exemplo, produzir um conteúdo mais profundo. Por exemplo, isso aqui é uma conversa profunda que a gente está tendo. Muitas outras mães vão lhe conhecer, a Sabrina, a trajetória dela. A gente falou aqui de questões de parto, de saúde da mulher. Eu acho que ainda ficaram muitos outros temas pra gente falar, que aí a gente vai ter outra oportunidade, entendeu? E isso aqui é uma oportunidade de ser um conteúdo mais profundo, né? Que às vezes, por exemplo, se você tiver uma mamãe que tá aqui, aí você fala, tá muito ansiosa, assiste aqui, esse meu podcast. A gente fala um pouco sobre as dificuldades durante o parto e tudo mais. E agora eu vou, né, olhar outra perguntinha aqui. Outra coisa. Aqui você tem um direcionamento para quem tá tentando
ter um bebê? Você tem esse acompanhamento? Porque assim, tem gente que não quer ter filho. Faz um... Como é que a gente fala? Eu não quero falar de uma forma muito vulgar, entendeu? Mas se triscou, pronto. Engravidou. E tem gente que tá tentando ali, fazendo tudo certinho, olhando temperatura, lua, não sei o quê. A primeira investigação de infertilidade, né, geralmente eu começo, a gente procura os motivos, tanto da mulher como do homem, né, para tentar achar o porquê de não estar engravidando. Primeiro vai no homem? É 50% da mulher, 50% do homem, né? Porque a maioria das pessoas acham, a mulher é o problema, mas pode ser o homem também, né? Então, é do casal, a gente tem que investigar o casal, né? Então, o casal vem e a gente pede os exames para os dois. Então, a partir desses exames, a gente vai direcionando e se vier algo alterado, a gente direciona um tratamento para aquilo que veio alterado. Você tem também aqui esse acompanhamento de, por exemplo, ajudar a ter o menino. Sim. Caso seja algo diferente, caso a gente veja algo de alterado, aí eu acabo encaminhando para outra pessoa. Mas essa parte de, por exemplo, tu tem que fazer isso, tem que ter essa questão de alimentação, tem que ter... Isso aqui é com você também ou já é um outro profissional? Em relação a orientações... Por exemplo, olha, chegou um casal aqui, tentante, aí fazem os exames e tudo mais. Descobriu que não tá engravidando por conta de uma alteração hormonal na mulher. Tem isso? Tô falando como leigo aqui. Tá. Esse tratamento é com você também? Pode ser. Você já pegou casos de que a pessoa chegou dessa forma e resolveu? Porque aí aqui também já falando que se você tá aí tentando ter um bebê... Confesso que não tenho muitos... Não é a sua praia. Não tenho muito das pacientes, né? Não é a maioria das minhas pacientes realmente são gestantes. Gestantes, entendi. Já chega aqui com isso resolvido, isso. Já tá com o menino na barriga. Exato. Beleza? Doutora, a gente já tá aí com mais de 1 hora de conversa, mas a gente vai marcar um outro dia, para não ficar também muito grande. Okay. A gente vai marcar um outro dia para ter assuntos mais direcionados, né? Saúde da mulher, saúde íntima. A gente abarcou muitas coisas aqui, falando muitas coisas. E a gente vamos caminhando aqui pro final. E eu quero que você deixe uma mensagem. Primeiro, para as mamães que estão aí grávidas, aí elas muitas pode ser que estejam ansiosas e tudo mais, uma mensagem para elas. Depois uma mensagem para os pais, pro pai que, né, dá o suporte para a mãe. E depois uma mensagem geral, né? Aí... Certo. Então, para as mamães, né, o que é importante? Eu falo que é aproveitar. Eu sei que é difícil, né? O momento da gestação não é fácil, né? Para a grande maioria das mulheres, acabam tendo muitos desconfortos. Então, é tentar aproveitar, né, cada momento porque passa rápido, né? A maioria das mães depois elas vêm, elas falam, elas sentem falta da barriga. Então aproveitem, né? Se cuidem. Eu brigo muito com as minhas pacientes. Então as minhas pacientes chegam aqui, elas já chegam, né, sabendo que vão receber, né, um puxão de orelha. Então se cuidem. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Cada um tem a sua rotina e na gravidez cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de si, não é fácil, mas vocês têm que se priorizar. Então se cuidem, aproveitem esse momento que já vocês terão esse baby, né, junto de vocês. E os maridos têm, né, que aprender, estudar para poder ajudar.
Porque, Conta muito, faz muito... infelizmente, né, uma grande parte deles não sabem muito, chega na hora, Desmaia. não ajudam, desmaiam, não só no parto, né? Eu não falo só do parto, mas o pós-parto também, que é um período, muitas vezes a gente pensa, Sensível. eu falo para as pacientes que muitas vezes a gente foca tanto no parto, mas o pós-parto é o período mais crítico, né? É um turbilhão de hormônios, a mulher, ela noite sem dormir, é um cansaço. O pé inchado. E é um momento em que ela precisa muito de cuidado. O bebê precisa de cuidado, mas a mulher também precisa de cuidado. E o marido é imprescindível nesse momento. E muitas vezes ele não entende isso. Então eu falo para ele estudar, para ele cuidar, né? Cuidar da mulher, aprender a cuidar do bebê para poder ajudar, né? Ele faz toda a diferença. E é isso, né? Precisando, eu estou aqui. Mulher, independente de estar grávida ou não, eu estou aqui para ajudá-la, certo? Muito obrigado, doutora, por ter vindo. Então, foi um prazer. Viu? Bate-papo fluiu, ela tava com medo de... Gente, odeio câmeras. De não fluir. Eu falei, doutora... Socorro. Eu sou bom de conversa, doutora. Tanto é que os primeiros 40 minutos que eu olhei, eu digo, meu Deus, não olhei nem aqui para as perguntas ainda. Mas fluiu, você saiu muito bem. Obrigado, meu formigueiro. Obrigado, doutora Sabrina. E a gente vai vir outro dia aqui conversar. Certo. Acabou. Obrigada. Tchau, tchau.